Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu sei que o Senhor me ouves, eu sei que o Senhor me vês. Entrego a Ti, Senhor, a minha mente, o meu coração. Entrego a Ti, Senhor, os meus lábios. Entrego a Ti, Senhor, esta comunidade. O Senhor possa falar conosco nessa manhã, que a Tua palavra possa cair no nosso coração e produzir os seus frutos, que nós possamos ser instruídos por essa santa palavra que nós ouvimos, que nós meditamos no nosso coração e assim produzirmos esses frutos que o Senhor preparou para nós praticarmos. Então, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. E um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Amados irmãos, nas últimas homilias que nós temos trazido, nós falávamos da comunhão fraterna, nós falávamos de estarmos juntos, nós até usávamos o exemplo do acorde, que mesmo sendo notas diferentes, mas se tiver afinado por um bom diapasão, né, um conjunto de notas chamado acorde produz um som harmonioso. A gente pode até chamar um a mais para fazer parte, né? A gente pode fazer um dó e chamar uma nona ali e fica um som bonito, né? E é dissonante, mas fica harmonioso. Então, quando nós estamos nessa comunhão de irmãos, e é sobre essa dissonância que eu quero falar hoje, até o dissonante, ele fica bonito. E nós temos aqui nesse evangelho de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35, uma dissonância, mas de uma maneira certa, uma dissonância harmoniosa. Diz que dois discípulos estavam andando pelo caminho e o que eles estavam fazendo? Andando, murmurando contra a vida, murmurando porque eles acharam que não deu certo. Não. A primeiro momento a gente pode pensar, não, é o que eles estavam fazendo. Eles estavam fugindo porque acharam que acabou a missão e estavam indo murmurando. Não. Numa primeira leitura muito rápida a gente pode ter essa impressão. Mas se a gente presta atenção no versículo 14, diz assim: eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E o que tinha acontecido? Tinha acontecido a quinta-feira santa, tinha acontecido a sexta-feira da paixão, tinha acontecido o sepultamento de Jesus. Então nós temos aqui duas pessoas caminhando juntas num caminho, e nesse caminho elas vão procurando que discutir umas com as outras, não no sentido de brigar, mas no sentido de entender o que tinha acontecido naqueles dias. Então nós temos aqui uma caminhada onde nós vamos também, na nossa vida cotidiana, caminhando nesta caminhada e discutindo uns com os outros as coisas que nós não conseguimos entender. Então nós temos aqui duas pessoas se colocando de acordo, como nós lembrávamos na última homilia, aonde dois de vós estiveres reunidos em meu nome, estiverem de acordo sobre qualquer coisa sobre a terra, eu estarei no meio de vocês. Então se cumpre ali praticamente essa palavra. Como não enxergar um evangelho dentro do outro? Como não enxergar essa união de duas pessoas caminhando e discutindo sobre a palavra de Deus? Quantas vezes, né, Dom William, Reverendo William deve ter experimentado isso na vida religiosa. Eu experimentei isso no seminário, experimentei isso muitas vezes com irmãos de comunidades por onde eu passei. Quando nós não entendíamos a palavra, né, nós começávamos a conversar sobre ela e de repente vinha o entendimento, coisas que na nossa meditação pessoal a gente não conseguia ter. E existe uma palavra muito desgastada, né, por teologias que usam de ideologias, mas que nós precisamos resgatar essa palavra, trazê-la no sentido próprio dela e viver essa maravilha que Deus dá para nós vivermos em comunidade, que é o dom da partilha. Uma palavra tão desgastada, mas o que é partilhar? Né? É tirar a parte que está em mim e entregar para o outro. Então,
Eu vejo muito isso nesse caminho de Emaús. Esses dois discípulos indo pelo caminho, procurando entender os acontecimentos daqueles dias. E nisso o próprio Jesus se apresenta no meio deles e ele começa a explicar as Escrituras. Porque há um momento na nossa vida de oração, e isso não é misticismo, isso é mística, que o próprio Senhor nos ensina. O profeta Isaías vai dizer que vai chegar um tempo em que sereis ensinados por Deus. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 27, ele vai dizer: tendes a unção do santo. Que santo? Jesus, o Messias. E essa unção vos ensina todas as coisas. Também Pedro vai dizer: exortai-vos uns aos outros. Então nós temos essa dinâmica da gente poder abrir o nosso coração e tirar o que está dentro do nosso coração e entregar para o outro. E é uma dissonância, por quê? É o momento da noite, é o momento da dúvida. É o momento que nós não entendemos o que acontece com a gente. Não entendemos o que aconteceu com Jesus. Então nós vamos fazer o quê? Vamos voltar para Emaús? Para a gente abandonar tudo? Talvez foi a tentação. O texto não deixa bem claro isso. Se prega muito isso, né? Desanimaram com Jesus e que eles estavam tristes, estavam com o rosto sombrio. A própria palavra diz, eles estavam com o rosto sombrio. Eles chegam até a lamentar, né? Nós achávamos que ele ia trazer a redenção de Israel, não pelo perdão dos pecados, pela remissão, pela espada mesmo, porque muitos judeus esperavam o Messias assim, o Messias que vinha botar para quebrar, né? Ia botar Roma debaixo dos pés dele, esmagar igual a gente esmaga uma lagartixa, esmaga uma formiga. Mas e toda essa confusão é uma dissonância. E essa noite do caminho de Emaús, o caminho de Emaús não é uma noite de luz. Não é uma noite de luz como foi a noite de Natal. Se tornou depois com a presença de Jesus. Mas era uma caminhada de escuridão, uma caminhada de noite escura, onde não se entende, onde não se percebe o que Deus está fazendo, quando não percebemos as maravilhas de Deus. Mas nós continuamos caminhando juntos. E esse é o segredo dos discípulos de Emaús. Nós ainda continuamos caminhando juntos. Ainda continuamos dialogando uns com os outros. Ainda continuamos abrindo o nosso coração uns para os outros. A minha dúvida é essa, irmão. A minha dificuldade é essa, meu irmão. E exortando uns aos outros, mesmo tristes, mesmo decepcionados, porque o Messias não era do jeito que eu queria que fosse, mesmo com todas essas dissonâncias, que aparentemente parecem que é uma desafinação, mas que o autor da melodia, que é Deus, sabe muito bem que aquela nota se encaixa harmoniosamente naquela melodia. Então Jesus aparece no meio deles. Olha que interessante, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e começou a caminhar com eles. Amados irmãos e irmãs, Jesus no meio. É por isso que eu digo, como não encontrar o evangelho no outro? 2 de vós, Mateus 16, versículo 17 e 18, até fácil de decorar. 2 de vós estiverem reunidos em meu nome e se colocarem de acordo sobre qualquer coisa, eu estarei no meio deles. Nós temos aqui o próprio Jesus se apresentando e ele vai o quê? Agora esclarecer pelas Escrituras. Eu vivi uma experiência muito linda quando eu vivia na comunidade Aliança de Misericórdia, porque lá nós não pregávamos de uma pessoa, pregávamos de 2 em 2. A gente dividia a pregação.
E foi apresentado para nós um método maravilhoso, além da Lexio Divina. E era fantástico. Nós tínhamos a nossa meditação diária, né, nas leituras do dia, nas leituras do Evangelho. E quando a gente ia pregar, a gente também tinha o nosso momento de Lexio Divina daquele texto que a gente ia vivenciar com as pessoas com quem a gente ia levar a palavra. E daí a gente tinha um segundo momento, onde eu pegava todas as anotações daquilo que eu tirei da minha meditação, entregava na mão do meu amigo que ia pregar comigo. E ele fazia a mesma coisa comigo. Aí eu ia fazer uma segunda Lexio Divina, ia meditar nos pontos que o meu irmão meditou. E ele ia meditar nos pontos que eu coloquei. E depois ainda tinha o terceiro momento, que era o momento da partilha. Uma partilha de verdade, né? A gente sentava e para conversar com toda seriedade, com toda dedicação da palavra de Deus. E o que acontecia? Quando nós íamos abrir a boca, nós tínhamos sincronia. A gente conseguia passar a palavra para o outro e sem tirar a palavra do outro. E aquilo era uma maneira de. Essa metodologia era uma maneira de da gente entrar dentro do coração do outro. E eu falava dessa palavra da pericorese, um vivendo dentro do outro. Eu falava hoje para o reverendo, né? A palavra tem poder. E se tem uma única coisa que pode nos irmanar como irmãos, e digo até mais, nos eucaristizar, eu gosto de inventar palavras, nos eucaristizar para a Eucaristia, é a palavra de Deus. Nela está a vontade de Deus, ela nos afina um com os outros. Mas se eu não liberar a palavra que está dentro de mim e levar no ouvido do outro, e o outro também não ser aquele cálice aberto para acolher, né, para colher e acolher, né, o conteúdo que tem no outro, a gente jamais vai conseguir viver essa harmonia. Porque a gente não vive só de problema. Não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, quando a gente vai para as nossas partilhas, e isso acontece muito em comunidades, a gente vai para a partilha, porque dói aqui, porque dói lá. Por que não dialogarmos sobre a palavra de Deus? Por que não falarmos pela palavra de Deus, uma vez que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, né? Cantar entre vós salmos e hinos espirituais. Conversar, nada de discussões, nada de tristezas, de palavras obscenas, obscuras, mas falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É preciso falar da palavra, é preciso viver a palavra, é preciso que a palavra pulse no seio da nossa comunidade. Porque é ela que dá a luz, ela que dá a direção para os nossos problemas, as nossas dificuldades, ela que nos ensina. E nos servindo da palavra, nos enchendo do verbo da vida na palavra, a gente vem com o coração bem disposto ao altar da Eucaristia. Para a gente se permitir ser eucaristizado. Receber a Eucaristia. E depois a gente sair para o mundo, sendo, como rezava a Teresinha do Menino Jesus, um sacrário andando pelo mundo. Entra dentro de mim, Senhor Jesus, e não vai mais embora, fica aqui. Fica conosco. Como rezava São Pio, né? Fica conosco, Senhor. Fica comigo. E a gente se permitir ser eucaristizado. E agora eu digo para vocês o que é ser eucaristizado. Ser eucarístico é lindo, maravilhoso. Mas o Senhor quer dar para nós um dom muito mais maravilhoso ainda, de ser eucaristizado. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? E quando a gente comunga do corpo e do sangue do Senhor, nós participamos da oferta do Senhor Jesus na cruz. Nós participamos do seu sacrifício. E a gente não pode sair da celebração eucarística do jeito que a gente entrou. E a gente já não pode mais viver no mundo do jeito que a gente vivia. Mas a gente deve também expressar no mundo
a nossa doação, a nossa oferta. A palavra de Deus fala que o sacrifício de Jesus foi como um perfume suave. E eu digo para vocês, o perfume não faz barulho. E o Senhor Jesus também disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Olha a luz da vela, está aqui, todos nós vemos. Alguém está escutando o barulho dela? Alguém com o olho fechado fala, eu sei que tem uma luz acesa aqui. Se você fechar os olhos, né? Se você fechar os olhos e cheirar assim, ó. Nossa, eu estou sentindo o cheiro de uma luz aqui brilhando. Se você olha para uma panela de comida, o reverendo fez uma macarronada ontem, né? Com frango que estava uma delícia, né? Você olha lá dentro, você olha, tá bonito, mas tem sal aqui? Como que a gente faz para saber se tem sal na comida? A gente tem que experimentar. Porque o sal não se vê na comida. O perfume não faz barulho, ele só manifesta a fragrância dele. A luz, ela não faz barulho, mas ela ilumina. Como que nós saímos eucaristizados do mundo? Nós temos aqui no altar um sacramento que não faz barulho. Jesus escolheu não ter expressão. Jesus escolheu ser silêncio. Ele escolheu ser silêncio. Ele escolheu ficar entre nós no silêncio. Ele nos fala no silêncio. Eu sou aquele que vos fala. Há domingos anteriores, na celebração, na quaresma, quando falava da cura do cego, né? Jesus dizia assim, ó, eu sou aquele que você está vendo agora. Né? Deus nos abre os olhos para que a gente veja Jesus. Mas como que a gente sai para o mundo? Como um perfume. Às vezes a nossa alma está esmagada. Você sabe como é que a gente tira o perfume de qualquer planta? Precisa esmagar ela, meu irmão. Você sabe como que é preparado o azeite? A azeitona tem que ser prensada. Quando você acha que ela não dá mais nada, você dá a última prensada, ela solta um azeite mais denso, mais ainda. O pão que nós comemos no nosso alimento, a hóstia que nós temos no altar, ela foi feita de trigo. Você sabe como é que o trigo é feito, meu irmão? De muitos grãos de trigo colocado no moinho e moídos, são triturados. Como sois lentos e tardos de entendimento. Vocês não sabiam que era necessário que isso acontecesse? E que Cristo devia morrer para depois ressuscitar? Jesus, ele é esse pão triturado e moído. Ele é ungido com esse óleo fresco. Esse óleo fresco que o trabalhador pegou pela manhã, antes de todo mundo levantar, e triturou e tirou esse azeite para ofertar o melhor azeite. Ungido com esse óleo também que simboliza as dores. O Messias, o ungido de Deus, o Cristo, que é ungido com óleo que também simboliza essa morte da azeitona. A azeitona precisa morrer para dar a vida ao azeite, assim como as uvas precisam ser esmagadas pelos pés para produzir o suco da uva e mais ainda ser fermentado. É fermentado o vinho, né? Precisa ser fermentado. Precisa ficar esquecido. E quanto mais tempo aquele vinho é esquecido, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 50 anos, melhor é aquele vinho. O pão que nós
celebramos o corpo de Cristo, é um corpo que foi triturado e moído naquela cruz. E nós temos aqui nesse evangelho a revelação que Jesus faz. Como vocês são lentos e tardos para crer em tudo o que os profetas falaram. E até fácil de decorar esse versículo, Lucas 24, 25. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E daí então ele começou por Moisés, passou pelos profetas, explicou todas as passagens que falavam a respeito dele. E daí quando eles chegaram no povoado, e Jesus fez que ia mais para frente, então daí eles chamaram, convidaram Jesus, é tarde, Jesus, fica conosco. E quando ele abençoa, quando ele parte o pão, diz uma coisa tremenda aqui nesse evangelho. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26, se eu não me engano, ele vai dizer: eu não quis saber entre vós outra coisa a não ser Cristo crucificado. Se é verdade que o centro de todas as escrituras é Jesus, e a gente pode dizer que a única chave hermenêutica da Bíblia é o próprio Jesus, também é verdade que o único centro é o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Esse é o centro da nossa fé, essa é a coluna central que sustenta toda a nossa fé. Então, quando Jesus esclarece eles que tudo aquilo era necessário, que todo aquele suplício era necessário acontecer, expondo pelas escrituras, expondo pelos profetas, pelos escritos. Então, quando Jesus parte o pão, ali é que os olhos deles se abrem, porque aí eles veem tudo aquilo que foi falado na palavra se concretizando naquela mesa sagrada. Eles conseguem alcançar com seus espíritos, com as suas almas, a realidade daquele momento, aquele pão que foi triturado, que foi moído e agora é partido. E os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus no partir do pão. Nós não conhecemos uma outra Eucaristia, a não ser essa ação de graças por essa oferta, por esse sacrifício, por esse holocausto que nos trouxe a salvação. Nós não conhecemos a Eucaristia de uma outra maneira, a não ser esse partir do pão como o Cristo se dando para nós, sem medidas. Com seu corpo, com seu sangue, com sua alma e com sua divindade. Se dando, se entregando. Para quê? Para nós o comungarmos. Para nós o consumirmos. Jesus, ele continua sendo consumido. Continua sendo dissolvido no nosso corpo, entrando junto com o nosso sistema sanguíneo. Andando pelo nosso corpo inteiro. E se com os olhos da carne, com os nossos olhos carnais, nós vemos pão e vinho, como diz Francisco de Assis, com o nosso espírito nós sabemos ser verdadeiro corpo e sangue de Cristo. E lá no nosso espírito, se o nosso corpo recebe pão e vinho, lá no nosso espírito nós recebemos corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então nós temos a presença real de Jesus em nós. E o que nós fazemos com isso? Como eu dizia um pouco antes da missa, a gente volta para casa e continua espancando os nossos. A gente volta para o nosso trabalho e a gente continua com a cara feia para quem trabalha com a gente. A gente volta para a nossa semana e a gente volta planejando coisas erradas com as outras pessoas. Não, nós voltamos também como oferta e sacrifício. Só que dessa vez em silêncio. Tem uma palavra que eu amo, Padre William, que é a palavra irradiar. Vocês já viram falar de radiação? Nós devemos contagiar as pessoas por radiação, sabia?
Charles de Foucault dizia, nós devemos gritar o evangelho com a vida. Aí vem as pessoas que metem o louco, vamos dizer assim, né? No ativismo, né? Ativista, não, esse é ativista. Isso que Charles de Foucault está dizendo. Não, esse evangelho que você está vivendo é vida dentro de você primeiro. Né? Lembra-te, irmão. Nós conversávamos isso um tempo muito atrás. Primeiro vem o ser, depois vem o fazer. Porque se essa palavra não é vida dentro de você, se essa Eucaristia que você celebra não é vida dentro de você, como que você vai irradiar vida para outras pessoas? Você vai ser como os fariseus. Ah, porque eu fui na missa esse fim de semana. Eu faço parte do coral. Eu faço parte da catequese. Coitadinho desse aí, ó. Ele não vai na igreja, ele é um perdido, né? Já chega, já olha assim, ó. Bom dia, né? Aquela segunda-feira braba mesmo, né? Braba porque aquela pessoa chegou, a encrenca chegou. Só que a encrenca estava na missa ouvindo a palavra e comungando o corpo e sangue de Cristo. E a encrenca é o cristão. É por isso que nós devemos, ao comungar, permitirmos sermos eucaristizados com todo o silêncio. Como é esse dom sublime desse santo mistério da Eucaristia, com todo o silêncio. Obediente até as mãos do sacerdote, como ensina Francisco de Assis. Todos os dias ele vem humilde e pequenino, pelas mãos do sacerdote, se fazer pão e vinho sobre os nossos altares. Obediente até o sacerdote, porque se o sacerdote não celebra, não se tem Eucaristia. Silencioso, sem expressão. Mas quem se aproxima? Quem se aproxima é tocado porque nós vivemos uma experiência de Jesus no nosso meio. Jesus no nosso meio, nos ensinando as Escrituras e partindo o pão para nós. Jesus no nosso meio, nos edificando na boca do outro, na experiência do outro. Jesus no nosso meio, quando ele resolve dar uma lição na gente e falar por meio de pessoas que são improváveis, pessoas que a gente não geralmente diria que um peregrino em nosso meio. Jesus no nosso meio, essa santa presença de Jesus. E essa santa presença de Jesus, ela deve tocar as outras pessoas. As pessoas devem chegar perto da gente e dizer: nossa, mas que coisa diferente, mas que bom dia gostoso você me deu. Que não foi assim com a Virgem Maria? Shalom, Isabel. E assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Ela não fez aqueles marabalismos pentecostais, né? Dos Haduk, que alguns fazem, né? Haduk, né? Agora eu vou chamar a presença de Deus aqui. Não, uma saudação cultural. Para nós, hoje, a gente fala assim, como é teológico, shalom, né? É a paz de Deus, é a plenitude de Deus, a plenitude da bênção de Deus. Para nós, a gente estuda teologia, a gente fica louco. Nossa, shalom é profundo. Oh, como Maria falou uma coisa profunda para Isabel. Não, gente, aquilo era corriqueiro, era da cultura. Igual a gente dá a paz de Cristo também, tem hora que ela vira, cai no usual, né? Bom dia, irmão, vai para a igreja. Bom dia, irmão, paz de Cristo. Né? Nem está se ligando do que está falando. Né? A boca fala, nem o coração e nem a mente se liga do que está falando. Claro, Maria sabia que o shalom era essa plenitude de Deus, mas o interessante é que ela não fez. Ela chegou normal. Uma visita na casa da prima. Shalom, Isabel. E não foi o que Jesus falou para os 70 discípulos? Quando vocês entrarem numa casa, saudai-a com a paz. E se ali houver um filho da paz, a paz que está em você vai sair de você e vai repousar sobre ele. Se não tiver, ela vai chegar lá, vai encontrar resistência
e vai se perder, evaporar, não, vai voltar para você. Jesus está falando de uma paz consistente, meu irmão. Jesus está falando de um shalom que é substancial da pessoa. Quem é o shalom? É o próprio Deus em nós. Então, com bom dia, nós deveríamos impactar as pessoas com só bom dia. Nós não somos devotos de Maria. Nós não somos amigos do Espírito Santo. Nós deveríamos impactar o mundo com bom dias. Bom dia, bom dia, bom dia. Porque o único que é bom é Deus. Se eu desejo bom dia para a pessoa, boa tarde, eu não estou desejando outra coisa para a pessoa, não ser o próprio Deus. Porque um bom dia só é um bom dia se tiver Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um serviço que eu faço bem feito, um trabalho que eu realizo com delicadeza, uma conversa que eu tenho, um conflito que eu procuro resolver ele de uma forma mais tranquila possível, um conflito que eu evito. Nossa, eu gosto de trabalhar com o irmão, por quê? Porque as coisas da treta ali ele consegue resolver. E aí, o que será que esse irmão tem de diferente? Uma hora as pessoas perguntam, uma hora as pessoas são iluminadas. Essa presença misteriosa de um peregrino que caminha no meio de duas pessoas. Homens e mulheres que vêm e comungam o corpo e o sangue de Cristo, que ouvem a palavra de Deus e que agora se tornaram, além de eucarísticos, eucaristizados. Presenças reais na vida de outras pessoas, dela mesma, do ego dela, daquilo que ela acha, da teologia que ela participa, da ideologia que ela acha que está certo, não. Portadora do Senhor Jesus, portadora dessa luz. Eu quero encerrar pedindo ao Senhor que nos dê essa graça de experimentarmos nessa comunidade essa singela, doce e poderosa presença de Jesus no nosso meio, que cada dia mais a gente possa crescer ouvindo o Senhor Jesus, nos colocando de acordo uns com os outros, nos abrindo para que o outro possa ter um espaço dentro de nós e nós possamos ser uma comunidade, como nós lemos na terça-feira, que seja um só coração, uma só alma, e mesmo nas dissonâncias da vida, nas dúvidas, ainda continuarmos andando juntos pelo caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.